Fala, estudante, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Prova Simples. E hoje nós vamos falar sobre princípio fundamental da contagem, que também pode ser conhecido como princípio multiplicativo, né? Porque a gente usa as multiplicações para resolver os exercícios, e as permutações. Nós vamos ver basicamente três tipos de permutação: a permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Bom, eu vou tentar fazer de um jeito diferente hoje com você. Eu vou te explicar já direto através dos exercícios, ok? E conforme eu for explicando, né, aliás, conforme eu jogar para você aqui o exercício, você vai pausar o vídeo e vai fazer o exercício sem a minha ajuda, sem olhar a resolução, ok? Porque fazendo assim, no final do vídeo você vai entender o que vai acontecer com você. Então eu vou jogar o exercício para você. Quando o exercício aparecer na tela, você pausa e faz o exercício. Ah, não dou conta, faz assim mesmo, se vira, você está no Enem, precisa marcar uma alternativa, fechou? E aí depois que você marcou sua resposta, você aperta o play do vídeo e vê o que vai acontecer. Nós vamos ver que análise combinatória é possível você resolver tudo sem fórmulas, ok? Mas basta você entender esse começo, que é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Se você entender isso, vai ficar bem mais simples, tá? Então, sem delongas, bora lá para o nosso primeiro exercício. Um aluno terá que escrever a palavra paz utilizando sua caneta de 4 cores distintas, de tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra é... Bom, então nesse nosso primeiro exercício, gente, o menino quer escrever a palavra paz. Só que ele quer escrever a palavra paz com 3 cores distintas. Então, você vai pensar da seguinte forma. Se eu tenho 3 cores, eu vou fazer 3 casinhas. É como se fosse uma casinha para a letra P, uma casinha para a letra A e uma casinha para a letra Z. Para a letra P, eu tenho 4 cores possíveis. Então, significa que eu tenho 4 possibilidades. Já para a letra A, eu vou ter 3 possibilidades. Por que 3? Porque a cor que ele usou na letra P, eu não posso usá-la novamente. Então, ficaria 3 possibilidades. E para a letra Z, sobrariam 2 possibilidades. Porque a que eu usei na letra P e na letra A eu não posso usar. Então, significa que para cá eu tenho 4 possibilidades, e para essa 3 possibilidades, e para essa 2 possibilidades. Lembre-se que a conjunção aditiva e significa multiplicação. Foi falado para você lá em porcentagem. E a conjunção alternativa ou significa adição. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24 formas distintas, o que te leva então aí a marcar a letra B. Letrinha B. Agora eu quero te fazer algumas variações desses exercícios. Suponha que ele tinha 4 cores. E só fala assim, de quantas formas podemos pintar a palavra paz? Se ele tivesse dito isso, você teria 4 possibilidades para a letra P, 4 possibilidades para a letra A, 4 possibilidades para a letra Z, se ele não tivesse dito que seriam com 3 cores distintas, com 3 cores diferentes. Então, seria 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Ou, se ele tivesse dito, por exemplo, que poderia repetir uma cor, só que a cor que ficasse repetida não poderia ficar uma do lado da outra. Então, para a letra P, eu tenho 4 possibilidades. Para a letra A, seriam 3 possibilidades.
porque eu não posso usar a que eu usei na letra P. E para a letra Z, seriam 3 possibilidades. Por que seria 3? Porque eu só não posso usar a da letra A cor da letra A, mas da letra P eu poderia. Então ficaria 4 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, ok? Então são algumas variações desse exercício. Bora para um próximo exercício aí, que nos fala o seguinte. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções de montagem de um carro. 2 tipos de motores, 1.8 ou 2.0, 2 tipos de câmbio, manual automático, 6 cores, branco, preto, vermelho, azul, cinza e prata, e 3 tipos de acabamento, simples, intermediário ou sofisticado. De quantas maneiras distintas pode-se formar esse carro? Então, nesse nosso exercício de número 2, eu não estou falando para você de fórmula. Não estou falando de fórmula, tá? Nesse exercício de número 2, nós vamos ter que escolher um motor, um câmbio, uma cor e um acabamento. Tá aqui. Para as opções de motor, nós temos 2 tipos. Para as opções de câmbio, nós temos também 2 tipos. Para as opções de cor, são 6. E para as opções de acabamento, são 3. Então, significa que eu tenho 2 para motor e 2 para câmbio e 6 para cor e 3 para acabamento. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72. Então, a gente tem 72 maneiras de compor esse carro, o que te levaria a marcar a letra E. 72 formas distintas. Vamos treinar mais um pouquinho sobre esse tópico. Nosso próximo exercício fala o seguinte. Um tambor metálico, conforme representado na figura, será pintado com 7 faixas horizontais, cada uma delas com uma cor diferente, escolhida entre as seguintes opções: amarela, verde, azul, vermelho, lilás, preto e laranja. Sabendo que a primeira e a quarta faixas deverão ser pintadas nas cores amarela e azul, respectivamente, e que a 7ª faixa não pode ser preta, é correto afirmar que o número de maneiras diferentes de pintar as 7 faixas é... Então, nesse nosso terceiro exercício, o cara vai pintar um tambor. Esse tambor, ele tem 7 faixas. 7ª faixa, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª faixa. Ele já nos disse que a primeira faixa tem que ser amarela. Então, vou anotar aqui que já vou, eliminar. Tá? Isso aí. A 4ª faixa, ele também já disse que tem que ser azul. Então, eu irei eliminar essa possibilidade também. Então, observe que nós tínhamos 7 cores. Só que 2 já foram usadas. Sobraram 5 cores. Só que a 7ª faixa, ela não pode ser preta. Então, para a 7ª faixa, teoricamente eu teria 5 possibilidades, porque eu só usei azul e amarelo. Mas eu não posso mais usar a preta para ela. Então sobraram 4 possibilidades. Para a 6ª faixa, teoricamente, seriam 3 possibilidades, porque eu não posso usar a que eu usei na 7ª. Só que agora vai aumentar a possibilidade da faixa preta. Agora eu já posso usar a faixa preta. Então sobraram 4 possibilidades novamente. Usei mais uma. Para a 5ª faixa, 3 possibilidades. Para a 3ª faixa, 2 possibilidades. E para a 1ª faixa,
uma possibilidade. Então eu tenho 4 para a sétima e 4 para a sexta e 3 para a quinta e 2 para a terceira e 1 para a segunda faixa. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 2, 96 possibilidades, o que te levaria a marcar então a letra E. 96 possibilidades, letrinha E. Agora eu vou te falar o conteúdo que está por trás disso. Por trás disso aqui, nós temos o conteúdo de princípio fundamental da contagem. O famoso, gente, PFC. PFC. Princípio fundamental da contagem. Também isso pode ser conhecido como princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Porque nós usamos o princípio da multiplicação para resolver esses exercícios de problemas de contagem. E o que fala o princípio fundamental da contagem? Ele fala o seguinte: se para escolher um objeto, né? Vou resumir a nossa escrita, tá? Para a gente ganhar o nosso tempo. Meu planejamento é para que você estude no máximo 30 minutos. Então, um objeto, se a gente falar que tem N possibilidades, N possibilidades para escolher um objeto. E para escolher outro objeto, eu falar para você que nós temos P possibilidades, então, o número total de possibilidades para escolher ambos os objetos vai ser N vezes P. É a multiplicação dos dois. É isso que nos diz o princípio fundamental da contagem. Tá? Então, vamos para uma próxima ideia. Uma próxima ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte. Por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra Pedro? Eu quero saber quantos anagramas. Se você não sabe o que é um anagrama, irei te falar. Um anagrama é você montar novas palavras utilizando as letras daquela palavra, independente se elas têm sentido ou não. Por exemplo, um anagrama da palavra Pedro pode ser podre. Podre. Podre é um anagrama da palavra Pedro. Outro anagrama da palavra Pedro que a gente pode usar é ordepe, que é Pedro de trás para frente. Então, vamos pensar. Eu não estou te falando de fórmula, vamos apenas pensar. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Para essa casinha, eu tenho 5 possibilidades. E para outra, 4, porque se é anagrama que eu usei lá no começo, eu não posso usar novamente. E para outra, 3. E para outra, 2. E para outra, 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Ou, eu quero montar uma fila. Uma fila. Tá? Eu quero montar uma fila com 7 pessoas. Quero montar uma fila com 7 pessoas. Vou fazer então 7 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a primeira casa, eu tenho 7 possibilidades. E para a segunda, 6 pessoas, porque uma já ficou na frente. E para a outra,
5, 4, 3, 2, 1. Se você multiplicar isso aqui, você vai ver que vai dar 5.040. Quando a gente tem uma multiplicação de números antecessores, e naturais, claro, até chegar no número 1, nós falamos que isso é um fatorial. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial. Esse de cá é a mesma coisa que 7 fatorial. Mas isso aqui é o que nós chamamos de permutação de 5 elementos. Esse de cá, permutação de 7 elementos. 7 fatorial. O que significaria o que nós chamamos de permutação simples. Uma permutação simples, gente, é o seguinte. O que significa permutar? Fazer uma permuta. Permutação significa troca. E a palavrinha simples significa sem repetição. Então, se eu quero permutar 5 elementos, eu faria 5 fatorial. Permutar 7 elementos, eu faria 7 fatorial. Então, permutar n elementos, eu devo fazer n fatorial. Permutação de n elementos vai ser dada por n fatorial. Lembrando que n fatorial, né, essa definição que eu estou te informando de fatorial, é o seguinte. N fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial. O que eu estou querendo te dizer? Tipo, o que seria 5 fatorial? 5 fatorial seria você fazer 5 vezes 5 menos 1, 4 fatorial. Só que 4 fatorial seria você fazer 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. Então, por isso a gente já escreve direto. Permutação de 10 elementos. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Uma ideia bem tranquila e bem simples. E aí, é bom você ficar de olho com esses 3 carinhas aqui, ó. 1 fatorial é 1. 2 fatorial é 2. O 1 e o 2 são os únicos números cujo fatorial dele é ele mesmo. E o 0 fatorial é 1. 0 fatorial é 1. Bora ver então um exercício sobre essa característica. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Bom, então olha só. Nesse exercício, que é o nosso exercício de número 4, ele está falando o seguinte. O cara distribuiu 120 senhas. E algum deles ficou com o número da senha 75.913. Deixa eu confirmar se esse valor certo.
Ele quer saber qual vai ser a ordem desse cara. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, quando você começasse a organizar esses números, quem é o primeiro da lista? O primeiro da lista é o menor número que pode ser feito com esses números. Que seria você organizar 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, 13.579. Depois do 13.579, vai vir o 13.597. Depois do 13.597, viria o 13.759, 13.795, e aí em algum lugar vai aparecer os 75.913. Ele quer saber que lugar que esse cara vai estar. Se eu vou começar a colocar o negócio em ordem crescente, com certeza eu vou começar pelo número 1. Então eu vou fixar ele. Sobraram 1, 2, 3, 4 casas para eu permutar os números. Para essa primeira casa, já que eu usei o número 1, eu não posso usar ele de novo. Sobraram 1, 2, 3, 4. 4 elementos para eu permutar. Com certeza, como não vai repetir, é a permutação simples de 4 elementos. Seria 4 fatorial. Já pode colocar 4 fatorial direto. Ou 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 24. Isso significa, gente, que eu tenho 24 números que começam com o número 1. Então, o 75.903 não é o 24º, cara. Agora eu faria todos que começam com depois do 1, em ordem crescente. Com esses caras, seria o 5. Você pode até vir aqui, ó, e anotar aqui no cantinho, em ordem crescente, ó. 1, seria o 5, não, seria o 3, né? 1, 3, 5, 7, 9. Vem aqui e anota aqui no cantinho. Já comecei com 1, então o próximo agora é começar com 3. Então vou começar com 3. Eu preciso perder tempo fazendo de novo? Claro que não. Eu já sei que também vai dar o quê? 24. Beleza. Então já chamou 48 pessoas. 24 mais 24. E ainda não chegou no que eu quero. Então depois do 1 e depois do 3, em ordem crescente, viria o 5. Então todos que começam com o número 5. Que eu já sei que também vão totalizar 24 pessoas. Então até aqui foram 72 pessoas. Eu não posso fazer todos que começam com 7. Porque agora já é o que eu quero. Então, olha o que eu vou fazer. Eu quero que comece com 7. Agora, eu já usei o 7. Eu vou ter que começar a ordenar os que sobraram. 1, 3, 5, 9, em ordem crescente. Então, com certeza, eu vou começar pelo 1. 7, 1. Bom, 7, 1 não é o que eu quero 7, 5. Então, vou fixar o 7, 1. Sobraram 3 números. Que seria permutação de 3 elementos. 3 fatorial, 6. 3 vezes 2 vezes 1. 6. O que isso significa? Existem 6 números que começam com 7, 1. Depois do 7, 1, deveria ser 7, 3. 7, 3. Que pelo que eu já fiz, eu também sei que vão dar 6. Agora, depois do 7, 3, deveria ser o 7, 5. 7, 5. Só que agora eu não posso fazer todos. Porque 7, 5 já é o que eu quero. Então, já que eu usei o 7 e o 5, sobrou o 1, 3 e o 9. Em ordem crescente, o menor deles é o 1. Então, 7, 5, 1. Não é o que eu quero 7, 5, 9. Então, vou fixar o 7, 5, 1. Sobraram 2 coisas. Exercício difícil, tá? Ou seja, 2 fatorial, que é 2. Depois do 7, 5, 1, seria o 7,
5, 3. Sobrou 3, que é menor que o 9. Então, mais uma vez, eu já sei que vai dar 2. Depois do 7, 5, 3, deve ser o 7, 5, 9. Poxa, já está chegando no que eu quero. Então, já que eu usei o 7, o 5 e o 9, em ordem crescente deveria vir o 1 e depois do 1, o 3. Opa! É o número que eu quero. Vamos ver qual posição que ele chegou? Ele chegou na posição 24 mais 24 mais 24, 72. 72 mais 6, 78. 78 mais 6, 84. Mais 2, 86. Mais 2, 88. Mais 1, 89. Então eu já tenho certeza que esse cara está na 89ª posição, o que te levaria a marcar, então, a letra E. Tem outra saída, professor? Não tem. Porque se você olhar, nós temos que a letra D é 88. É o seu distrator do Enem, né? Com certeza, já dava para a gente saber, para ficar entre essas duas alternativas. Porque só aqui deu 48. Então, você já ia ficar entre a letra D e a letra E. E aí tinha que fazer um por um para chegar nesse 89. Agora, se aparecesse para você, quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Teoricamente, se são 5 letras, seria 5 fatorial. Só que tem um problema. Existem elementos repetidos, então não é uma permutação simples. Se eu deixar 5 fatorial, eu vou estar contando várias palavras mais de uma vez. Por exemplo, se você trocar essas duas letras R e essas duas letras A de lugar, eu permutei. Se eu troquei, eu perguntei. Mas continua a mesma palavra. Então, se eu deixar 5 fatorial, eu vou estar contando a mesma palavra várias vezes. E o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu vou ter que dividir isso aqui por alguma coisa. Eu tenho 3 letras As. Eu consigo permutar essas 3 letras As de 3 fatorial modos. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. E eu tenho 2 letras R's. Eu consigo permutar essas 2 letras R's de 2 fatorial modos. Isso é o que nós chamamos de uma permutação de 5 elementos. Onde desses 5 elementos possuem 3 elementos que se repetem, que são 3 letras A's, e 2 elementos que se repetem, que são 2 letras R's. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 10. Isso é o que nós chamamos de permutação com repetição. Como o negócio aqui nosso aqui é diferenciado, Matheus, responde para mim. Se eu escrever aqui, a galera aí vai conseguir enxergar? Beleza. Então, permutação com repetição. Cala a boca, cachorro. Tô brincando, tô brincando. É no prédio, gente, é no meu prédio isso aqui. Permutação com repetição. Parecendo eu, latino. Permutação com repetição. Então, uma permutação de N elementos, onde desses N elementos eu tenho alfa, beta, teta repetições. Isso é N fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial. Né? Até quantas letras tiverem ali. Lembrando que esse alfa fatorial, esse beta fatorial e esse teta fatorial são as repetições. Beleza? Bom, bora ver um exercício sobre isso. A capital dos gaúchos, oficialmente fundada em 26 de março de 1772, já foi de
chamada de Porto de Viamão. Atualmente é também a capital dos Pampas, recebe o nome de Porto Alegre. Adicionando o número de anagramas formados com as letras da palavra alegre ao de anagramas formados com as letras da palavra Porto, em que as consoantes aparecem juntas, obtemos quantos anagramas? Bom, então olha só. Ele vai adicionar o número de anagramas da palavra alegre com o número de anagramas da palavra Porto, só que na palavra Porto as consoantes devem aparecer juntas. Então, nesse nosso exercício que eu apaguei e não lembro qual que era, aqui foi o quarto exercício, o exercício número 5. É que a gente está fazendo nessa aula já. O número de anagramas da palavra alegre. Observe que alegre nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Das 6 letras, 2 letras S se repetem. Então, é o que eu tinha escrito aqui para vocês. É uma permutação com repetição. É uma permutação de 6 elementos. É uma permutação de 6 elementos, onde desses 6 elementos possuem 2 letras S se repetem. Isso, então, seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou reduzir do 6 até o 2. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial dividido por 2 fatorial. 2 fatorial multiplicando em cima e embaixo. Passa a vara. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, eu tenho 360 anagramas com a palavra alegre. Só que agora eu tenho que fazer com a palavra Porto. Só que tem um detalhe. As consoantes devem estar juntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar elas. Pronto. Amarrei. Amarrei elas. De quantos modos eu posso permutar essas 3 consoantes? Não tem consoante repetida, então é uma permutação simples. Uma permutação simples de 3 elementos, 3 fatorial. Só que não é só isso. Por que não é só isso? Eu estou considerando que primeiro vem a consoante e depois as vogais. Mas poderia ser isso, ó. Primeiro as vogais e depois as consoantes. Mas também poderia ser vogal, consoante, vogal. Então, eu ainda vou ter que pegar essa resposta e multiplicar por 3. Porque são 3 possibilidades para organizar as vogais e as consoantes. 3 fatorial é 6. 6 vezes 3, 18. Como ele pediu para adicionar, 360 mais 18, 378. Essa é a nossa resposta. Então, nesse exercício, a gente deveria marcar a letra C. Vamos para mais um, para você pegar o ritmo. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único tipo de picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a... Eu tenho 6 elementos, onde dos 6 eu tenho 2 de baunilha, 2 de chocolate e 2 de morango. Então, quer dizer que nesse meu exercício de número 6, eu tenho uma permutação com repetição. É uma permutação de 6 elementos, onde dos 6 elementos eu tenho 2 de chocolate, 2 de baunilha, 2 de morango. Se a gente fizer essa conta, vai ficar 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu vou reduzir do 6 até o 2. 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. 2 fatorial. Eu sei que é 2 e o outro também é 2. Para eu fazer isso, ó.
2 vezes 2 não é 4? Cortei com 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, letrinha B. Agora falta o nosso último tipo de permutação. E qual que é o exemplo? Como que eu posso montar uma ciranda com 6 pessoas? Que negócio de ciranda, cirandinha, vamos dar uma cirandinha, né? Aquele troço lá mesmo. Bora sinalizar aqui uma cirandinha aqui, ó. Uma ciranda. Vamos supor que aqui esteja a pessoa A, B, C, D, E e F. E aí, eu vou colocar agora assim, ó. A, B, C, D, E e F. Concorda comigo que isso é a mesma ciranda? Que eu só girei ela? Então, significa que nós temos uma permutação circular. Como que você vai identificar que isso é uma permutação circular? Quando girar os elementos e a resposta não mudar. Se girar os elementos e a resposta não mudar. Não mudar. Então, a permutação circular. E como que a gente faz uma permutação circular de n elementos? Que também pode ser escrito assim, ó. Basta fazer n-1 fatorial. Por que é n-1 fatorial? Se aqui são 6 posições, teoricamente seria 6 fatorial. E eu consigo girar isso aqui 6 vezes, porque são 6 lugares. Então, eu vou dividir por 6. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial dividido por 6. 5 fatorial. Derruba, Matheus! 5 fatorial, 120. Beleza? Então, toda vez que você girar os elementos e a sua resposta não mudar, é uma permutação circular. Então, recapitulando, nós vimos princípio fundamental da contagem e 3 tipos de permutação. Nós vimos a permutação simples de n elementos, n fatorial. Vimos a permutação com repetição, permutação de n elementos com alfa, beta, teta repetições, é n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial. O nome já fala que é uma permutação com repetição. E, por fim, a nossa permutação circular de n elementos, que é dado por n-1 fatorial, que é quando você gira os elementos e a sua resposta não muda. Você vai baixar a sua listinha agora, vai fazer essa listinha, porque a análise combinatória vai estar na sua prova e você só aprende esse negócio fazendo exercício. Grande abraço.